E aí, pessoal? Beleza. Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Opa, preparados. Cara, o tema de hoje é tão interessante. Qual que é? Me conta. A gente vai se aprofundar no poder da imaginação para criar a realidade. Oh, E o material que você mandou tem cada ideia, tipo, de explodir a cabeça. sério? Que tipo de ideia? Tipo, a ideia de que a gente é o roteirista, o diretor e o autor da nossa própria vida. Nossa, E que dá pra usar uma técnica, tipo, lembrar, pra mudar coisas que a gente não curte. maneiro. E, pelo que eu vi aqui, o material também fala da ligação da imaginação com o divino, né? Sim. Essa parte me deixou curioso. A gente podia começar por aí, o que você acha? Boa. Ah, Essa conexão é intrigante mesmo. O autor fala que a nossa imaginação é Deus em ação. Mas calma, ele não tá falando de um Deus lá no céu. cara. É mais sobre a força criadora que a gente tem dentro da gente. Sei. Tipo, lembra daquela frase? Seu corpo eterno é a imaginação humana, e isso é o próprio Deus. Meio forte, né? Total. E essa ideia tem tudo a ver com o conceito central do material, sabe? Que a imaginação molda a nossa realidade. A gente não é só um espectador, a gente participa ativamente de tudo. A gente constrói a nossa própria experiência. É isso aí. Então quer dizer que a gente não está preso num destino, tipo, imutável. A Exatamente. gente pode mudar as coisas com a imaginação. Sim, a gente tem muito mais poder do que imagina, mas ó, essa responsabilidade também é grande. Faz sentido. Se a gente cria a própria realidade, a gente também é responsável pelo que rola na nossa vida, né? Nossa, verdade. Meio assustador, mas também me sinto meio, sei lá, poderoso. É, tipo, se a gente não gosta de algo, a gente pode mudar. É isso aí. Mas e aí, o que te deixou mais curioso sobre usar a imaginação para mudar a realidade? Boa pergunta. Tem tanta coisa, né? Muita coisa. Mas acho que a parte do eu sou me chamou a atenção. Me explica de novo como funciona. Lembra que o material fala da importância de acreditar no eu sou? Sim, lembro. É tipo uma chave para ativar a força da nossa imaginação. Eu sou o quê? Tipo, se eu quero ser um podcaster famoso, eu devo sair falando eu sou um podcast famoso. É mais ou menos isso, mas tem que ser de verdade. Ah, entendi. Não adianta só falar. Tem que sentir, acreditar. É como se você já estivesse vivendo essa realidade. Entendi. Tipo, incorporar a persona do podcast famoso, Ah. sentir as emoções, visualizar o sucesso. Isso aí. Você cria um estado mental que vibra na mesma frequência do seu desejo. E essa vibração atrai o que você quer para sua realidade. O autor chama de causalidade como a reunião de estados mentais. Reunião de estados mentais. Acho que complicou um pouco. Me explica melhor essa parte. Relaxa, não é tão complicado. Imagina que você quer muito ter um podcast de sucesso. Você visualiza os ouvintes te elogiando, te convidando para entrevistas, as marcas querendo patrocinar seu programa. Você sente a alegria, a gratidão. Sacou? Você criou um estado mental que vibra com o sucesso do seu podcast. Entendi. E essa energia, esse estado mental, atrai a realização do seu desejo. Faz sentido. Mas e se a gente ficar pensando nos problemas? Tipo, meu podcast não tem muito uso, ninguém comenta nos meus episódios. Isso atrapalha. Atrapalha total. Yeah. É como se você estivesse regando as ervas daninhas. O foco tem que estar naquilo que você quer, não no que você não quer. Então a gente tem que ser tipo um jardineiro da mente, cuidando dos pensamentos positivos. Exatamente. E essa mudança de foco, essa escolha consciente dos pensamentos é responsabilidade de nós. Gostei dessa? Responsabilidade pessoal para criar realidade. Mas o que mais o material sugere para a gente colocar isso em prática? Tem várias coisas. Tipo, E uma delas é bem interessante, usa a ideia de lembrar quando, mas a gente fala sobre isso depois de um rápido intervalo. Então, voltando à técnica de lembrar quando, ela usa o poder da mente, sabe? Para mudar a nossa percepção do passado e influenciar o presente. interessante. Mas como a gente usa isso na prática? Me dá um exemplo. Claro. Imagina que você quer superar o medo de falar em público. Uma coisa que muitos podcasters iniciantes enfrentam. Você pode usar a técnica lembrar quando para reprogramar sua mente. Tipo, lembrar quando eu morria de medo de falar em público. É isso. Isso. Certo. Pode dizer. Eu lembro quando eu ficava nervosa só de pensar em falar para uma plateia. Ao falar isso, você meio que reconhece que o medo existia no passado, mas já não controla mais você. Entendi. É como reescrever a história do passado para ter um presente mais corajoso. Exatamente. E no material tem uma história ótima que ilustra isso. É sobre um cara que teve uma visão e aprendeu o segredo do sucesso com o avô. Uma visão. Que história é essa? Ele meio que foi transportado para uma mansão luxuosa e encontrou o avô, um homem rico e poderoso. Aí ele perguntou qual era o segredo do sucesso. E aí, o que ele respondeu? O avô disse que o segredo era simples.
Ele se imaginava num terreno baldio e dizia, eu lembro quando eu ia estar num terreno baldio. E aí ele visualizava o prédio que ele queria construir ali. Caramba. Ele usava o lembrar quando manifestar o que ele queria. Olha, isso quer dizer que a gente pode usar pra qualquer coisa. Tipo, pra ter mais ouvintes no meu podcast. Com certeza. Você pode lembrar quando seu podcast tinha poucos ouvintes e depois se concentrar em visualizar ele com uma audiência gigante, sabe? Nossa, que poder. Mas como a gente sabe que isso funciona de verdade? Tem alguma explicação, sei lá, científica para essa técnica? O material fala sobre causalidade como a reunião de estados mentais. É meio complexo, mas basicamente é a gente criando a realidade através dos nossos pensamentos, emoções e crenças. Acho que entendi. É tipo, se a gente acredita que nosso podcast vai ser um sucesso, a gente cria uma energia que atrai sucesso. Exatamente. E o lembrar quando ajuda a gente a alinhar nossos estados mentais com o que a gente quer. É como reprogramar o nosso sistema de crenças para manifestar a realidade. Faz sentido. Mas, além do lembrar quando, o que mais a gente pode fazer para usar a imaginação a nosso favor? O material fala muito sobre a importância da fé e da persistência. Fé e persistência. Mas como isso se aplica à imaginação? A fé é confiar que o seu desejo vai se realizar, mesmo que você ainda não veja os resultados. É acreditar que a semente que você plantou na sua mente vai florescer. E a persistência é continuar cuidando dessa semente, sabe? Continuar visualizando, sentindo, acreditando, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Então, tipo, ter fé é acreditar que meu podcast vai bombar, mesmo que ele esteja começando agora. E persistência é continuar produzindo conteúdo, divulgando, sem desanimar. Perfeito. E a persistência também está ligada à responsabilidade pessoal. Se a gente acredita que a gente cria a própria realidade, a gente precisa se responsabilizar por fazer acontecer. Boa. Nada de esperar as coisas caírem do céu, né? A gente tem que usar a imaginação para construir o futuro que a gente quer. Exatamente. E por falar em construir o futuro, o material faz um alerta. A gente precisa tomar cuidado para não focar nos problemas. Evitar os pensamentos negativos. Uhum. Mas a gente já não falou sobre isso. Sim, mas é importante reforçar. Quando a gente foca nos problemas, a gente dá mais energia para eles. É como alimentar os monstros da nossa mente. Tipo, se eu ficar pensando, meu podcast não tá crescendo, ninguém me escuta, eu tô dando força para esses pensamentos. Exatamente. Esses pensamentos geram emoções negativas que criam uma vibração que atrai mais negatividade. É um ciclo vicioso. E como a gente quebra esse ciclo? Mudando o foco. Ao invés de focar no que não está funcionando, direciona sua energia para o que você quer. Visualize seu podcast com milhares de ouvintes. Imagine as pessoas te elogiando, sinta a alegria do sucesso. É como treinar a mente para enxergar as oportunidades, né? Mas além de visualizar e usar o lembrar quando, tem mais alguma dica prática para usar a imaginação? Tem sim. Uma dica importante é usar afirmações positivas. Afirmações, tipo frases motivacionais. Isso! Frases que expressam o que você quer manifestar na sua realidade. Por exemplo, meu podcast é um sucesso absoluto. Entendi. Eu atraio milhares de ouvintes engajados. É como se a gente estivesse programando a mente para acreditar naquilo que a gente afirma. E essa crença é o que impulsiona a criação da realidade. Exatamente. As afirmações são poderosas para alinhar nossos pensamentos com o que a gente deseja. Mas as afirmações precisam ser ditas com sentimento, com convicção. Não adianta só repetir. Tem que sentir de verdade, né? Acreditar no que está dizendo. Mas tem mais alguma coisa para turbinar a imaginação? Claro! O material sugere criar um roteiro da sua vida, um plano detalhado de como você quer que as coisas aconteçam. Tipo um roteiro de filme, com começo, meio e fim. Isso! Você usa a imaginação para criar cenas do seu futuro. Imagine seu podcast crescendo, ganhando prêmios, impactando a vida das pessoas. Descreva cada detalhe, cada emoção, como se fosse um filme. Que ideia legal. É como dar um mapa para a mente seguir. Exatamente. É. E quanto mais detalhes você colocar, mais poderoso ele fica. Mas e se as coisas não acontecerem como a gente planejou? Tipo, se o podcast não fizer o sucesso que a gente imaginou? Aí a gente precisa ter flexibilidade, lembra? É. A gente está lidando com a mente, que é poderosa, mas também sutil e imprevisível. Então a gente faz o nosso melhor, mas também se abre para surpresas, né? Exatamente. Confia no processo, acredita na sua capacidade de criar, mas se permite fluir com as mudanças, com os imprevistos. É como surfar, né? A gente escolhe a direção, mas se adapta ao movimento do mar. Perfeito. Essa é a beleza da imaginação. A gente se torna co-criador da realidade junto com o universo. Nossa, quanta informação. Acho que preciso de um tempo para processar tudo isso. Concordo. Vamos dar uma pausa e já voltamos para finalizar nosso mergulho no poder da imaginação.
Deu para recarregar as energias, essa conversa foi intensa. Eu sim. Mas ainda estou digerindo tudo. É muita coisa para assimilar de uma vez. É verdade. Mas sabe o que é legal? A gente pode começar a usar isso tudo agora mesmo. Exatamente, não precisa esperar, sabe? A gente pode usar a imaginação a qualquer momento. É tipo cada pensamento, cada visualização. É uma sementinha que a gente planta para criar a nossa realidade. Isso aí. É. E você que está acompanhando a gente, o que te inspirou? O que você já quer colocar em prática? Boa pergunta. Lembra da responsabilidade pessoal. Se a gente cria a nossa realidade, a gente também é responsável por realizar os nossos sonhos. Verdade. Então, bora começar hoje mesmo. Começa com algo pequeno. Escolhe uma coisa na sua vida que você quer mudar e usa as ferramentas que a gente viu hoje. Visualização, afirmações, a técnica de lembrar quando criar um roteiro. E não esquece da fé e da persistência. Importante. Elas são essenciais para manter a chama da imaginação acesa. E lembre-se, a imaginação não é mágica, é um processo, sabe? De autoconhecimento, de transformação, de criar a sua realidade. Se joga nessa aventura e veja até onde a sua imaginação te leva. Nossa, que jornada incrível. A gente explorou o poder da imaginação e viu que a gente tem muito mais poder do que a gente pensa para criar a vida que a gente quer. E o mais legal é que a gente não está sozinho nessa. A gente tem a nossa mente, nossa intenção e a energia do universo. E você que está aí com a gente, continue explorando esse tema. Tem muito material por aí. Livros, podcasts. Mergulhe fundo nesse universo e descubra o poder da sua imaginação. A gente se vê no próximo Deep Dive com mais um tema para te fazer pensar fora da caixa. Até lá! Valeu, pessoal! E nunca deixem de acreditar no poder da sua imaginação.